Que a divina paz e a divina luz do querido e amado Mestre Jesus estejam com todos nós. Nós estamos à frente hoje dessa tarefa de responder essas perguntas na noite de hoje. Tirar as dúvidas que, porventura, aquelas pessoas tenham desta doutrina, ou o que há dentro da doutrina, ou o que se faz dentro da casa espírita. E nós temos esta tarefa hoje de responder. Esperamos que possamos responder dentro dos ensinamentos da doutrina e do Evangelho do Mestre amado Jesus, e que a espiritualidade amiga nos ajude, nos auxilie, que vocês possam vibrar positivamente para mim, para que as respostas elas possam ser dentro do Evangelho, que elas não possam ferir ninguém, porque a finalidade da doutrina espírita não é constranger, não é ferir ninguém. Então, vamos pedir que a espiritualidade amiga nos ajude com as vibrações de vocês para que tudo transcorra na paz. Se porventura eu não conseguir responder ou não dominar determinado tipo de assunto, nós vamos anotar e posteriormente daremos a resposta, se assim for necessário. Pode fazer, irmão. Com frequência, vejo, escuto e converso telepaticamente com pessoas que já morreram. Não acredito. O que devo fazer para conviver bem com isso? Olhe, a grande maioria de nós temos contato com o mundo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos. Todos são médios. Uns em maior grau, outros em menor grau. Mas todos influenciarão o mundo espiritual e receberão influência do mundo espiritual. A única diferença aí são os médios ostensivos. São aqueles que conversam diretamente com os espíritos, escutam, veem, ouvem. Esses são chamados de médios ostensivos. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, que não me recordo qual é a pergunta agora neste momento, mas Allan Kardec pergunta, todos são médios? E os espíritos respondem, não, todos são médios. Isso é no Livro dos Médios. Todos são médios, mas nem todos são médios ostensivos. O que é ser médio? Ser médio é mediar o plano espiritual com o plano material. Então, se a partir do princípio que somos influenciados pelos espíritos e recebemos a influência dos espíritos, nós estamos, desta forma, mediando o mundo espiritual com o mundo material, com a vida que nós nos encontramos hoje, porque todos somos espíritos. Quem são os espíritos que se encontram lá? Muitas vezes, como a pessoa falou, entrando em contato com ela. Pode ser um espírito que existe algum tipo de feição com essa pessoa, ou já existiu algum tipo de convivência com ela. E esse espírito, ele entra em contato, mesmo como ela falou, telepaticamente. Muitos espíritos nós vamos ter com eles durante o desligamento do sono físico. Então, todos nós, independente de quem quer que seja, vamos receber influência do mundo espiritual. E isto, uns receberão influências em maior grau, outros em menor grau. Esta pessoa que fez essa pergunta, ela, se não já fez, deveria fazer uma consulta na casa espírita e ver o que os espíritos recomendariam para ela.
Porque nenhum de nós temos a capacidade de dizer, de afirmar, você é médio. Ou você não é médio. Só quem tem essa capacidade de afirmar são os espíritos. Porque os espíritos, eles vão conhecer a vivência dessa criatura no mundo espiritual. Só eles que puderão afirmar se a pessoa é médio ostensiva ou não. Isso que foi relatado, isso é um fato quase que normal, quase que corriqueiro na vida das pessoas que recebem essas influências do mundo espiritual. A próxima pergunta. Como o Espiritismo ensina a lidar com o sentimento de solidão? Olha, nós somos espíritos encarnados, estamos vivendo esta encarnação que pedimos para estar aqui encarnados e seguirmos adiante com os nossos compromissos, porque todos os que estão encarnados, eles têm compromisso com a vida. Mas devemos lembrar que o corpo físico, ele é como se fosse uma espécie de prisão, porque nós estamos limitados aqui no corpo físico aos nossos 5 sentidos. Nós nos encontramos limitados aqui a esses 5 sentidos. E o espírito, ele não se encontra limitado a esses 5 sentidos. A vida no mundo espiritual, a vida após a morte do corpo físico, porque morte não existe, ela não se limitará a esses 5 sentidos que nós vivemos aqui no mundo material. Pessoas, muitas vezes, elas sentem saudades dos que lá ficaram. Elas, no momento do desligamento pelo sono físico, ela vai se encontrar com aquelas pessoas com quem ela tinha afinidade, e ao retornarem essas pessoas, muitas vezes elas sentem esses momentos de solidão. Mas mesmo assim, não é para de forma alguma nós fracassarmos ou negligenciarmos esta oportunidade que estamos tendo nesta encarnação, porque esta oportunidade nos foi dada, nós pedimos esta oportunidade, e nos foi dada essa oportunidade. Houve lá no mundo espiritual um planejamento para cada um de nós, para podermos estar aqui. E o que viemos fazer aqui? Viemos nos libertar, viemos resolver conflitos, viemos aprender, viemos vivenciar se realmente já somos espíritos que estamos passando para uma nova fase da vida. Essa condição, muitas pessoas elas passam por isso, principalmente quando chega próximo ao Natal, aí muitas pessoas sentem esta condição com mais frequência. Mas olha, isto não é para que a gente, de forma alguma, desanime das provas que temos que passar durante a vida, que tudo isso nos servirão de aprendizado, porque aquilo que está dentro dos nossos compromissos nesta vida, nós vamos ter que passar. E muitas vezes as dificuldades, elas estão dentro dos nossos compromissos. E sentimos muitas vezes, pelas dificuldades, um pouco de solidão
Muitas vezes também porque algumas pessoas que se encontram ao nosso lado não conseguem nos compreender. Mas isso é uma condição normal do espírito que se encontra encarnado, por sentir esta condição de solidão. Mas o que é a vida, esta vida que estamos levando para a eternidade? Nós temos que ter paciência, lutarmos contra as adversidades da vida e, olhe, nos alegrarmos por termos tido esta oportunidade de estarmos aqui. Porque para que um de nós estivéssemos aqui, ficou 3 lá do outro lado da vida. Uma vaga era para 4. Então, nós fomos os escolhidos. E 3 ficaram lá, que eram 3, e nós fomos os escolhidos. Não podemos estar aqui e irmos negligenciar essa condição. Aqueles que sentem, mas vamos com força, com firmeza, enfrentar a solidão, porque ela será passageira na nossa vida e nós iremos, no futuro, não nos encontrarmos mais nesta condição. A próxima pergunta. Como ter pensamentos elevados nos dias atuais? Olhe, somos nós que temos que lutar. Somos nós. Muitas vezes, somos nós que temos que fazer o ambiente que nos encontramos. Quando nós estamos junto de uma pessoa que está reclamando de tudo, que está dizendo que tudo está errado, que nada dá certo, essas pessoas que agem dessa maneira, se nós entrarmos nesta sintonia, aí realmente nós vamos ter dificuldades seríssimas. Muitas vezes nós nos encontramos numa fila de banco, é o lugar mais propício para reclamações, porque a pessoa está ali e etc. tal, aí passando por aquela dificuldade, acham que a instituição teria que fazer as coisas de acordo com a necessidade dela, teria que botar 10 caixas, aí na grande maioria das vezes essa pessoa vai, quando chega no final da fila, aí o caixa diz, vou almoçar, tinha 2, vou almoçar, ficou 1 só. Aí tem uma pessoa ainda na frente dela que gasta meia hora lá no caixa. Aí veja. Será que esses fatos não servem para exercitar a nossa paciência? Vamos, quando a gente nos encontrarmos num ambiente desta maneira, em vez da gente entrar na sintonia de reclamações, nós lá mesmo nos recolhemos e fazemos uma prece. Não devemos entrar nesta sintonia. Por quê? Porque vai nos prejudicar. Nós vamos atrair para junto de nós aquelas forças que são forças grosseiras. Nós deveríamos, olhe, nestes momentos, aonde a gente acha que é difícil elevar os nossos pensamentos, mas se nós nos encontrarmos nesta condição, vamos fazer uma prece, vamos orar, vamos pedir auxílio. Os bons espíritos, eles nos atendem. Agora, se nós acharmos que as coisas estão a cada dia piores, que não sabemos como é que, aonde vai parar,
ou nós espíritas temos que ser criaturas otimistas. Nós temos que olhar o futuro como um futuro que vai melhorar, que as oportunidades vão aparecer, que nós vamos atravessar essas dificuldades que o país se encontra hoje. Porque, olhe, quem criou todas essas dificuldades do país? Se nós formos analisarmos, fomos nós mesmos que criamos todas essas dificuldades que o país hoje atravessa. Essa atmosfera hoje que se encontra aí, de reclamações, de dúvidas, de conflitos, fomos nós próprios que criamos. Porque os governantes que estavam e que estão no poder são responsabilidades nossas, são responsabilidades da maioria. Não devemos entrar nesta sintonia de reclamações. Vamos, quando nós nos encontrarmos numa condição dessa, vamos nos lembrar de orar, de fazer uma oração e de pedir ajuda aos bons espíritos, que eles estarão prontos para nos ajudar. Agora, se entrarmos na frequência contrária, aí, sem dúvida, iremos atrair espíritos adversários que irão perturbar mais a nossa condição. A próxima pergunta. Como se explica a aparente contradição entre elaborar um plano reencarnatório e o livre-arbítrio do ser humano? Como se opera a reencarnação ao sair da erraticidade? Olhe, como eu já falei antes, para as reencarnações é necessário que se faça uma programação. Todos nós, espíritos que nos encontramos aqui neste planeta, nós possuímos uma ficha reencarnatória. É como se fosse nosso CPF espiritual. Está lá tudo anotado. Os espíritos, eles costumam falar que muitas vezes as pessoas, quando vêm à casa espírita, que entram nos domínios da casa espírita, os espíritos eles já começam a analisar essas pessoas. E dependendo da necessidade, esses espíritos eles já vão puxarem, vamos dizer assim, a ficha reencarnatória daquela criatura. E eles vão examiná-la dentro do que se encontra lá nos compromissos desta pessoa. Essa ficha reencarnatória, ela está tudo escrito lá nela, as nossas reencarnações anteriores, porque estamos passando, os compromissos que nós assumimos, tudo está lá inserido nesta ficha. Se perguntou também sobre o livre-arbítrio. Você, quando estava lá no mundo espiritual, assumiu diversos compromissos. Quando reencarnasse, você assumiu que você tinha diversas dívidas lá no mundo espiritual. Diversas dívidas nas encarnações passadas, você se comprometeu, se meteu em vários conflitos, você agrediu muito o seu semelhante e nos compromissos desta vida você pediu para vir numa condição extrema de penúria, uma condição extrema de dificuldade. E muitas vezes os espíritos que
elaboram a reencarnação, a nossa reencarnação, eles observaram e viram que esses nossos pedidos nós não iríamos conseguir cumprir, devido à condição de espiritualidade que nos encontramos. Aí os espíritos fizeram propostas a nós. O que você acha de você ter uma reencarnação e lá você assumir o papel de médium? Lá no mundo espiritual, muitos não sabem o que é médium. E nós vamos perguntar, e o que é ser médium? Olha, ser médium é trabalhar para o bem, procurar uma doutrina que trabalhe com mediunidade. Aí você vai mediar, você vai ser médium ostensivo, vai mediar a vida de cá com a vida de lá. Você vai trazer a informação de cá para os que estão lá e vai levar a informação, trazer a informação de lá para nós que estamos cá. Aí a pessoa diz, mas é só isso que eu tenho que fazer? É só isso. Você aceita? Aceito. Aceito. Oxi, mas é só isso mesmo? É. Mas eu queria vir aleijado, troncho, faltando um braço, todo empenado, ou deitado em cima de uma cama, sem poder, devido à culpa que essas pessoas carregam. Não. Você aceita essa condição de... Aceito, mas é só isso mesmo? É, pronto. Aí, lá nasce a pessoa, começa a crescer. Quando é novinho, já vê uns espíritos, já brinca com os espíritos, já conversa com os espíritos, e o pessoal começa a observar. O que é isso? Está conversando com quem, meu filho? Não, eu estou conversando aqui com uma amiga aqui. Amigo? Oxe, que história é essa? Se for, nasceu em uma casa que já tem conhecimento de mediunidade, é mais simples. Mas imagine uma condição dessa numa casa que não tem conhecimento de mediunidade. Aí, mas ainda não está agredindo, nem aperreando ele. Aí vai. Quando chega na adolescência, aí, olha, encosta o time, os cobradores junto dele. Diz, agora vamos botar para frente, né? Aí começam problemas, conflitos, as dificuldades, as doenças. Vai para o médico, chega lá no médico, o médico faz todo tipo de exame. Você não tem nada. Aí andou para cima, para baixo, foi para uma doutrina, foi para outra. Terminou batendo dentro da casa espírita. Aí fez uma consulta, assim mesmo, sem querer, mas fez, porque não tinha mais para onde correr. Aí os espíritos recomendam para esta criatura, mandam na ficha de consulta já as informações que ela teria que seguir. Aí faz os tratamentos, depois que faz os tratamentos, os espíritos recomendam educar a mediunidade. O que é isso? Educar a mediunidade é conversar com os espíritos, saber como se comportar, estudar, para entender o que fazer com a mediunidade. Isso é isso? Quer não. Ela é obrigada a assumir esse compromisso? Sabe por quê? Porque a casa espírita e a doutrina espírita, ela não obriga ninguém a nada. Aqui se recomenda, não se obriga, se recomenda.
O que é o livre-arbítrio? A pessoa, ela deve seguir as recomendações dos espíritos ou não. Aí ela está exercendo seu livre-arbítrio. Agora, aqueles que têm o compromisso e não assumirem o compromisso, elas irão responder pela negligência. Vão passar sérias dificuldades. Isso não é culpa dos espíritos, da doutrina espírita, de quem quer que seja. É culpa da própria pessoa que assumiu os compromissos e, pelo seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio é isso aí. Você tem a opção de escolher. Se você vai lá para dentro estudar, entender o que é mediunidade, ou você diz, não, vou deixar para a próxima. A gente não tem uma história de dizer que vai deixar para a próxima? Pois é, mas às vezes a próxima está muito distante, viu? A gente não sabe quando vai ser a próxima. Então, como a fila está muito grande lá do outro lado da vida, se recomenda, não se obriga, que aqueles que tiverem o compromisso com a mediunidade assumam, porque não sabemos quando vai ser a próxima. Por que tem que ficar em silêncio antes da reunião e antes do passe? As placas já estão falando aí. Silêncio é uma prece. Imagine, está ocorrendo uma reunião. Aí o cidadão está aqui falando. Aí as pessoas, se juntam duas pessoas, aí começam a conversar. Será que isso não atrapalha? Ou as pessoas estão aplicando passe ali, concentrada, aplicando passe ali, orando, pedindo para que aqueles fluidos auxiliem aquela criatura dentro das suas necessidades. Está lá o passista concentrado, aí senta duas pessoas ali no banco ali, aí começam a conversar. O que é que vai acontecer? Vai desconcentrar a pessoa que está ali aplicando um passe. Por isso que temos esta necessidade de mantermos silêncio. Olha, se nós nos encontramos em silêncio dentro de uma casa espírita, nós devemos nos recolher, nós devemos tentar meditar, tentar pensar nas dificuldades que estamos atravessando, pedirmos a ajuda, a espiritualidade amiga, para que eles possam nos socorrer. Mas se a pessoa está dentro da casa espírita e veio para dentro da casa espírita só para estar conversando, ela conversa lá fora. Principalmente quando os trabalhos estão sendo realizados. Porque se uma pessoa vem à casa espírita, está fazendo uma palestra, estudou, gastou seu tempo, eu acho que é um desrespeito àquelas pessoas que se encontram dentro do salão e não estão dando a mínima importância a essa pessoa que teve toda essa dificuldade, todo esse trabalho, deixou seus afazeres para vir aqui falar palavras que se encontram dentro desta doutrina, que vão elevar as criaturas. E essa pessoa, ela está conversando dentro das palestras, ela não deveria agir dessa forma. Aqueles que quiserem conversar, se levantem, vão lá fora, vão em qualquer um outro lugar. Porque a casa espírita, ela é um templo sagrado. Nós não só devemos conversar, também devemos chegar à casa espírita de forma adequada.
chegarmos à casa espírita, nos concentrarmos, fazermos uma prece, temos que vestir roupas adequadas para nos encontrarmos dentro da casa espírita. Porque muitas vezes a gente vê pessoas aqui com roupas inadequadas dentro da casa espírita. Será que ela iria numa igreja evangélica ou numa igreja católica dessa forma? Provavelmente ela não iria. E qual é a diferença de uma casa espírita para uma igreja evangélica? Todos são templos. E todos merecem que nós possamos respeitá-la. Porque não devemos ser motivo de as pessoas estarem observando aquelas criaturas como se elas estivessem numa praça pública ou numa festa. Os abortados têm condições de voltar na mesma família, isto é, através de uma neta, etc. Olha, essa pergunta não é uma pergunta muito simples de ser resolvida, porque nós não sabemos em quais condições se encontra aquele espírito que foi abortado. Qual foi a condição que ele foi abortado? Foi um aborto espontâneo? Foi um aborto aonde a criatura praticou o aborto? Qual será a condição daquele espírito que foi abortado? Poderá voltar numa outra condição. O espírito poderá voltar, mas isso vai depender muito da condição dele, porque fica difícil da gente tecer um comentário sobre esse tipo de assunto. Por quê? Porque nós não temos condições nenhuma de vivenciar por que houve aquele aborto. O que temos que dizer é que em toda a ação que se é praticada, tem os atenuantes e os agravantes. Vai depender da condição. Então, poderá voltar, mas não temos condições de afirmar se realmente este ou aquele espírito ele voltará e assumirá os compromissos. Temos no meio espírita muitas histórias já de espíritos que foram abortados e passaram dificuldades seríssimas, fizeram aqueles que estiveram envolvidos no aborto passarem também por conflitos seríssimos. Mas tudo isso vai depender da condição que se encontra aquele espírito quando ele passou por esta dificuldade. Sobre os sonhos. O que se pode afirmar sobre os nossos sonhos? Que tipo de encontro é possível acontecer com pessoas desencarnadas? Sonhar com espírito é de fato um encontro? Podemos mesmo estabelecer comunicação com o mundo espiritual através do sono? Bom, nós que estamos aqui viemos de onde? Será que tem algum de nós aqui que não viemos de lá do mundo espiritual? Ou todos nós aqui viemos de lá do mundo espiritual? A partir do princípio que a morte não existe, que é um dos fundamentos dessa doutrina, quem morre é o corpo, mas o corpo não é o espírito apenas habita o corpo. Quem domina as funções do corpo somos nós. As pessoas dizem muitas vezes errado. Não, porque o meu espírito não é o seu espírito. Você é o espírito. Quem se comunica é o espírito. O espírito, ele se serve do corpo físico para se comunicar. Então, nós
somos espíritos encarnados. E nós, cada um de nós, temos a nossa família espiritual. Muitas vezes estamos encarnados numa família aqui na Terra que não faz parte da nossa família espiritual. Às vezes, reencarnamos naquela família para cumprirmos compromissos, para levarmos, às vezes, experiências para aquela família, ou para ajudar aquela família, ou para nós próprios sermos ajudados por aquela família. Mas olhe, quem são os que nós nos comunicamos no momento do desligamento dos sonhos, pelo desligamento do espírito, através do sono físico? São os espíritos que nós, muitas vezes, temos afinidades com eles. Aonde se encontram os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas ações, vai ser aí as companhias espirituais que estão nos aguardando lá no momento do desligamento do sono físico. São eles que estão lá nos aguardando. As práticas que temos aqui nesta vida serão as mesmas práticas que nós vamos praticar lá no mundo espiritual. E quem são as companhias? Elas poderão ser boas, de acordo com a nossa condição, e poderão ser companhias não muito agradáveis, porque nós nos encontramos nesta mesma sintonia desses espíritos. Então, a convivência lá, podemos nos encontrar com os bons espíritos também. Muitas vezes temos sonhos agradáveis. Acordamos e nos lembramos daqueles sonhos que tivemos lá no mundo espiritual. Muitas vezes temos sonhos desagradáveis, sonhos conflitantes. Porque muitas vezes estamos negligenciando a nossa própria existência. Quais são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que temos nesta vida? Porque nós nos encontramos onde se encontram os nossos sentimentos. Quem vai ser nós amanhã? Vamos ser esses mesmos espíritos. Por isso que é tão importante você procurar levar uma vida elevada, levar uma vida consciente, levar uma vida dentro da medida do possível, porque cada um de nós temos os nossos limites de acordo com a nossa evolução espiritual. Mas todos nós podemos melhorar. Foi o que viemos fazer aqui, nesta encarnação. Todos nós podemos melhorar, todos nós podemos nos libertar das nossas deficiências que ainda carregamos, dos nossos conflitos. Todos nós podemos. E vamos ter que fazer um dia. Se não for agora, vamos ter que fazer um dia. Porque nós fomos criados espíritos por Deus nosso Pai. Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Espíritos com toda a simplicidade e com toda a ignorância da evolução.
nos encontramos no patamar que estamos hoje. Cada um examine os seus sentimentos. Porque nós vamos nos encontrar onde se encontram os nossos sentimentos. Os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos acertos, é aí onde vamos nos encontrar. E fomos criados simples e ignorantes para um dia sermos perfeitos. Foi essa a proposta de Deus nosso Pai, de nos ter criado. Espíritos nesta condição, todos foram criados. Nenhum foi privilegiado. Todos foram criados nesta condição. Agora, olhe. A caminhada da ignorância à sabedoria compete única e exclusivamente a cada um de nós. Temos as nossas escolhas diante da vida. As escolhas que fazemos. As companhias que atraímos para nós. Então, cada um lute com todas as forças que possui para ser a cada dia melhor, a cada dia mais consciente, a cada dia na luta para se libertar das suas deficiências que ainda caminham junto conosco. Porque vários passistas aplicam passe, mesmo estando cheios de conflitos e desamor. Aqui querem ser e mostrar o que não são. Isso não nos faz mal, tomar esses passes? Olhe, as pessoas que assumem este compromisso de passista, elas deveriam ser pessoas íntegras, pessoas mais conscientes. Mas olhe, quem de nós não tem conflitos? Quem de nós já se purificou? Quem de nós não tem dificuldade? O que foi que Jesus disse? Jesus, por acaso, disse: não, tu vai virar santo primeiro, para depois tu vir trabalhar na minha vinha. Foi isso que Jesus disse? Ou Jesus convidou a cada um de nós para sermos trabalhadores de última hora? Ele disse: não, tu tem que te purificar primeiro, para poder tu vir servir aqui na minha vinha. Não foi isso que Jesus disse, não. Muitas vezes nós enxergamos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que se encontra no nosso. Se o passista está agindo desta maneira, é compromisso nosso ou dele? Se os espíritos acharem que aquele passista, ele está prestando um desserviço à casa espírita, eles vão cuidar de isolá-los. Mas isso compete a eles. Aqueles que já chegaram na condição de passista e não agem como os verdadeiros passistas, mas olhe, por que a pessoa chegou nesta condição de passista? Será que ele tem que ser uma criatura sem defeito? Uma criatura que não atravessa conflitos?
Então, olhe, vamos nos concentrar em orar por esta criatura para que ele melhore. Vamos nos concentrar em orar por ele, porque ninguém chegou à casa espírita sem defeito, sem dificuldade. Mas, no caminhar, aqueles que estão dentro da casa espírita, completaram 10 anos dentro da casa espírita, será que eles são as mesmas pessoas de 10 anos atrás? Porque a mensagem desta doutrina, ela é uma mensagem libertadora. Ele pode ter muitos defeitos ainda, mas ele já resolveu vários defeitos que ele tinha. Ele não é mais a mesma pessoa de forma alguma. Nós estamos dentro da casa espírita, devemos nos preocupar conosco, com o nosso compromisso, com as nossas responsabilidades. Cada um se preocupa com a sua. Eu me preocupo com a minha. Eu, dentro das minhas limitações aqui dentro desta casa espírita, eu procuro fazer o melhor que eu puder. Por quê? Porque eu amo esta casa espírita, como eu amo a minha família, como eu amo os meus compromissos. Estou aqui dando o meu melhor, o melhor que eu posso. Mas eu tenho muitos defeitos. Tenho inúmeros defeitos ainda, que eu ainda não consegui resolvê-los. Ainda não cheguei a esta condição. E quem não tem defeito? Então, olhe, vamos muitas vezes nos limitarmos a cuidarmos dos nossos defeitos e deixar os dos outros para lá. Fale um pouco sobre o ciúme na visão espírita e como devemos combatê-lo. O ciúme, ele se encontra impregnado dentro da pessoa. Esta condição, ela é uma condição que o espírito carrega já em várias encarnações. Mas olhe, se nós entendermos o significado do ciúme, nós iríamos abandoná-lo. Mas por quê? Nós ainda não temos condições de entendimento do ciúme. O que é o ciúme? Tinha uma mulher que era muito ciumenta, ciumentíssima do marido. Também o marido dava motivo, né? Ele dava aquelas voltinhas dele lá por fora. Mas um dia ele disse: eu vou mudar a minha vida. Aí, caminhando, passou na frente de um centro espírita, aí a turma arrastaram ele para dentro. Aí ele disse: é aqui que eu vou me libertar dessas minhas condições, porque isso só me traz conflito na vida. Aí começou a chegar mais tarde um pouco em casa, né? Aí a mulher começou a desconfiar. Ele está com outra. Aí, um certo dia, ela disse: vou segui-lo, que eu quero desmascará-lo. Aí, o caba saiu do trabalho, ela estava lá esperando. Aí, entrou no ônibus, ele lá atrás. E, quando chegou de frente da casa espírita, o caba desceu, ela desceu também, se escondeu. Aí ele entrou dentro da casa espírita, ela olhou e disse: é aí que está a amante dele. Aí ele sentou meio na frente assim, ela se escondeu lá por trás, aí ficou esperando a amante, né, chegar junto dele, né? Só que não chegou amante nenhum, sentou, foi dois homens, um de um lado, outro do outro.
Aí foi. Quando terminou a reunião, aí ela se apresentou. Oxi, estás aqui, mulher? Eu vim olhar, vim ver, porque você só chega tarde em casa e você está mudando comigo, você não está mais me tratando do jeito que você me tratava. Eu vim ver, eu estou desconfiado. Disse que nada, eu quero me melhorar. Eu vim aqui para dentro da casa espírita para escutar essas palestras aqui para me melhorar. Está vendo o que o ciúme faz? Mas vou fazer uma pergunta. Aquele que quer trair sua esposa, ou a esposa que quer trair seu marido, adianta ciúme? É uma condição desnecessária. Primeiro, aquele que trair, ele está agredindo a lei de causa e efeito. Toda vez que se cria um vínculo com uma pessoa extraconjugal, ele criou um vínculo com aquela pessoa. E este vínculo, ele terá que um dia ser resolvido, porque vai ficar gravado na história dele, na ficha kármica dele lá. Ué. Ele, tal dia, assim, ele traiu a esposa. Vai estar lá gravado. Hein? Então, olhe, é melhor não trair. Principalmente aqueles que já são detentores deste conhecimento. Porque todo mundo sabe que trair a sua esposa é errado, né? Mas quando não se tem esse conhecimento, existem os atenuantes e os agravantes, né? Mas olha, depois que você recebe este conhecimento, se você fizer, você está agredindo a lei duas, não é uma só não, é duas vezes. Porque você já é conhecedor do fato. E aquele que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Explique como é o espírito materializado. Espírito materializado. Ótimo. Pergunta boa essa para a gente encerrar. Viu? Alguém aqui já viu um espírito materializado? Todos nós somos espíritos que estamos habitando uma matéria. Mas não foi bem essa a pergunta que a pessoa quis fazer. O espírito, ele poderá, pelo um processo, se materializar. Se materializasse um aqui, vocês iam ter medo. Agora mesmo o espírito se materializasse aqui do meu lado aqui. Há esta condição. Não é uma coisa muito frequente hoje, porque existe algumas diferenças. Existe a aparição, que o espírito ele aparece para uma pessoa só, ou para várias pessoas, ou para todos os que se encontram. E existe a materialização. A materialização ela é um processo que se dá por meio de um fluido chamado ectoplasma. Todo mundo sabe o que é ectoplasma? Ectoplasma é um fluido semimaterial que é doado para que aquele espírito se revista. Se você for pesquisar lá na internet, você vai encontrar lá no YouTube, você vai encontrar lá. Materialização de espírito. Aí o espírito... Agora, para isso, há necessidade de ter o doador de ectoplasma. Lá no livro de Leon Denis, se eu não me engano, não sei o que, do Invisível, existia lá um espírito doador de ectoplasma, onde se fazia estudo.
o espírito que doava o fluido era uma menina chamada Exápia Paladino. E o espírito que se materializava se chamava Kate King. Era uma moça muito bonita, que esses dois espíritos se proporam a enfrentar este processo para que Leon Denis estudasse como se dava esse processo. E uma certa vez, Leon Denis pediu para que esse espírito materializado ele fosse fazer exame ginecológico. E era uma condição tão forte que ele atravessou a rua e foi para o outro lado, onde tinha um consultório ginecológico, para fazer exame. A materialização era tão forte que ele tinha os batimentos cardíacos, e foi lá fazer o exame ginecológico. E na passagem de lá, um cidadão olhou assim para ela no meio da rua e paquerou ela. De uma condição tão perfeita de materialização. Aí ela olhou para ele e disse: mas se tu soubesse de que lado que eu estou, tu não estava aqui me paquerando. Veja, isso aí é uma materialização por meio de ectoplasma. Existe uma diferença entre materialização e... Como é o nome da outra que eu falei? E aparição. Ali é o próprio espírito que entrou numa frequência vibratória e as moléculas do perispírito deste espírito ficaram visíveis para aquela pessoa. E tem o processo mediúnico também, né? Que existe as pessoas que enxergam os espíritos, umas com maior nitidez, outras com menor nitidez. Mas a materialização que provavelmente a pessoa fez a pergunta é esta, que se dá por intermédio deste fluido chamado ectoplasma. Aqueles que quiserem ter um conhecimento maior vão ver as materializações que se encontram lá no YouTube, está cheio lá. Materialização de espírito. Hoje vai entrar lá muitas informações sobre este assunto. Terminou já. Então, que o que falamos aqui possa ter trazido algum conhecimento para vocês. Vamos agradecer a ajuda que recebemos de vocês e da espiritualidade amiga, que possamos ter atendido na medida do possível as dúvidas de vocês. Se porventura ainda permanecer alguma dúvida, vocês possam me procurar. Se eu não souber responder, eu vou estudar para responder posteriormente. Que assim seja.